Oi moçada, tudo bom? Sou o Heráclito e hoje eu vou direto ao ponto porque é bastante coisa e não quero que o vídeo fique muito longo. Essa é a nossa no segundo vídeo sobre tipos, né? Em que eu prometi que eu ia dar chaves do castelo. Lembrei quem diz isso, é o Clóvis, né? Tudo que eu vou falar para vocês está nesses dois livros, né? Natureza da Psique e o próprio Tipos Psicológicos. Se vocês quiserem, depois vocês vão lá e estudam. Então eu tinha falado para vocês que as chaves do castelo para entender a tipologia de Jung são três conceitos: atitude, Einstellung, compensação e constelação, né? Por quê? Pois um tipo é um modelo geral de atitude. E o que é que o Jung vai entender por atitude, Einstellung, né? Ele entende a atitude como uma disposição da psique de agir ou reagir em uma certa direção. Para o Jung, ter atitude significa estar pronto para algo determinado, pois, para ele, atitude é uma direção a priorística para determinado, seja ele representado ou não, seja ele consciente ou inconsciente. E ter uma atitude consiste em que estejam presentes uma certa constelação subjetiva, uma certa combinação ou aglutinação de fatores psíquicos que determinam o agir nessa ou naquela direção prefixada, né? Ou que, quando você entra em contato com um estímulo externo, como nós vamos ver quando eu falar sobre constelação, esse estímulo ele é concebido de uma maneira determinada ou pré-determinada, né? Sem atitude é impossível uma apercepção ativa, né? E tendo uma atitude, aquilo que você vai considerar relevante ou irrelevante é decidido pela constelação ou combinação prévia de conteúdos. Então, para o Jung, em resumo, uma atitude significa uma expectativa. E uma expectativa sempre atua selecionando e direcionando. Antes de eu dar o exemplo, o que é uma apercepção? Existe uma percepção ativa e uma percepção passiva. De maneira bem simples, né? A percepção ela é um processo psíquico pelo qual um novo conteúdo ele se articula com conteúdos semelhantes já existentes, de modo que ele se considere entendido, apreendido ou claro, né? Ter atitude, né, essa direção prefixada à libido, que vai determinar o que é relevante e o que é irrelevante. Qual é o exemplo que eu sempre falo para os meus alunos? Eu namorei com uma menina que não gostava de açaí, mas eu gosto muito de açaí. E eu notei a seguinte coisa: sempre que a gente estava andando de carro, eu dizia, olha, um açaí. E ela dizia, hã? Ah, não gosto de açaí, então nunca vejo. Mas como eu gostava de açaí, eu sempre saltava aos olhos para mim quando eu passava por um local que tinha açaí, porque potencialmente era um local onde eu poderia o quê? Comer açaí, né? Então perceba que a atitude, né, ela vai determinar a direção da libido. Em termos propriamente tipológicos, o que é que isso significa? A libido ou interesse pode se direcionar a prioristicamente para o objeto ou para o sujeito, por extroversão ou por introversão. Então é fundamental entender o que é que o Jung está chamando de atitude, porque cada uma daquilo que o Jung está chamando de tipo é um modelo geral de atitude. Então você tem os dois tipos gerais de atitude, né, que são introversão e extroversão, e você tem os tipos funcionais, que são 4 tipos de atitude: pensamento, sentimento, são os racionais ou judicativos, e percepção e intuição, que são irracionais ou perceptivos, né? Também são atitudes. Também significam uma direção a priorística, uma espécie de expectativa que atua direcionando e selecionando, né? E o que é uma constelação, né? Já que a gente já falou disso, né? O tempo inteiro ao falar de atitude, nós estamos falando de constelação, ou seja, uma constelação, uma aglutinação específica, subjetiva de conteúdos, né? Então, para o Jung, isso está no volume 8, uma constelação ela exprime o fato de que uma situação exterior desencadeia um processo psíquico, e este processo psíquico ele consiste na aglutinação e na atualização de determinados conteúdos.
Para o Jung, a expressão está constelado indica que o indivíduo adotou uma atitude preparatória e de expectativa. Veja que há uma relação inextricável entre constelação e atitude. Com base nessa atitude de expectativa, ele reagirá de maneira inteiramente definida. A constelação, isso é importante, ela é um processo automático que não pode ser detido, ninguém pode deter por vontade própria. E o que é que são esses conteúdos subjetivos que são constelados? Esses conteúdos constelados são determinados complexos que possuem uma energia específica própria. Ok? Então perceba que as coisas estão todas interligadas, né? Para falar de tipos, nós temos que falar de tudo isso, inclusive de complexos, porque tem uma galera meio bocó que acha que a teoria tipológica é uma coisa, a teoria dos complexos é outra. Não. Esse pessoal só não entende as coisas, esse pessoal só não leu. Eles falam de tipo como uma coisa apartada porque eles não compreendem isso que eu estou tentando explicar aqui para vocês, ok? E aí, por que é importante falar em compensação? Para poder entender os tipos. Justamente porque, devido à compensação, entre outras coisas, e as variações individuais, por exemplo, que não existem os tipos puros no fenômeno, ok? Para o Jung, a compensação ela significa equilibração ou substituição. Veja, a atitude da consciência ela é necessariamente unilateral, do contrário, ela não pode servir à adaptação. Isso leva a que a ação do inconsciente seja compensatória, né? Ele vai gerar uma equilibração ou complementação da atitude consciente. Devido a essa unilateralidade, a ação consciente ela vai ter uma ação. A ação consciente vai ter uma ação. Eu estou ótimo hoje. A consciência ela vai funcionar pelo seguinte circuito: direção, seleção e exclusão. E ela vai se caracterizar pela unilateralidade, ou seja, uma única direção, e por uma especialização. Devido à ação selecionadora, você vai ver surgir no inconsciente uma espécie de contrapeso de tudo aquilo que foi selecionado. O Jung abandona a repressão freudiana porque para ele não é uma questão simplesmente de repressão, mas da ação selecionadora da consciência que exclui determinados conteúdos. Essa ação da selecionadora faz com que se acumule uma espécie de contrapeso no inconsciente que vai agir compensatoriamente. Muitas vezes a função inconsciente vai ser uma função de contrastante. Só que em geral não é um contraste, porque ela vai atuar complementando ou equilibrando a atitude consciente. Só no caso de uma unilateralidade muito grande é que o inconsciente vai agir por contraste e vai se opor à atitude consciente. É por isso que em análise, o processo analítico, ou seja, o processo que leva à assimilação de determinados conteúdos inconscientes, determinados complexos, restaura o processo equilibrativo, restaura o processo compensatório. Quando você entende isso, você vai perceber que a uma atitude consciente vai corresponder uma atitude inconsciente compensatória ou complementar, que vai fazer com que não hajam tipos puros, mas que sempre hajam tipos secundários. É por isso, por exemplo, que a Von Franz vai falar de uma função inferior e da maneira como se comporta a função inferior. Então, se a minha consciência corresponde a um tipo sentimento extrovertido, no meu inconsciente a compensação vai ser de um pensamento introvertido. E muitas vezes a compensação inconsciente, como o inconsciente tem um caráter de ser compulsório e automático, vai muitas vezes aparecer mais a consciência, ela vai ser muito mais marcada pela compensação, pelo aspecto inconsciente, do que propriamente pela atitude consciente, gerando tipos secundários. Então, recapitulando, quais são os conceitos que eu preciso compreender para ter as chaves do castelo para entender do que é que o Jung está falando, já que um tipo é um modelo geral de atitude. O conceito de atitude, o conceito de constelação, que é indispensável para entender o conceito de atitude, ou o que o Jung também chama de equação pessoal, que corresponde a uma constelação subjetiva de complexos, e o conceito de compensação. E ao conceito de atitude também é importante entender o conceito de apercepção, tanto ativa quanto passiva, né? Eu espero que tenha ficado claro, né? Esse vídeo ficou um tanto quanto técnico, né?
mas também serve para vocês verem como a teoria do Jung, as coisas estão entrelaçadas, não é uma psicologia de gavetas, que tem aqui os tipos, aqui tem a teoria dos complexos, aqui tem a teoria energética, não. É a mesma coisa. Para entender os tipos, tem que entender a teoria dos complexos, tem que entender a energética do Jung. Como eu disse, tem um pessoal burro que acha que não, eu tenho tipos, aí tem a energia, aí tem os complexos, são coisas separadas. Não são. Eu espero que esse vídeo sirva também para vocês perceberem como é uma coisa só, né? Não caiam nesse equívoco, né? No próximo vídeo eu vou falar com vocês dos tipos funcionais, introversão e extroversão. E aí vocês já sabem de antemão o que é uma atitude, o que é uma constelação, o que é uma compensação, e vai ficar bem mais fácil entender do que é que o Jung está falando, ok? Eu agradeço todas as pessoas que estão assistindo essa nova série de vídeos. Se vocês estiverem gostando, por favor, deem um joinha, se inscrevam no canal, mostrem para outras pessoas, divulguem para o seu tio, para o seu primo, para o seu sobrinho, seu amigo, seu inimigo também, pode ser. Se não estiver gostando, divulgue para o seu inimigo, pelo menos divulgue. E ative as notificações, né? Eu vou também deixar linkado aqui um texto que eu escrevi no meu blog, uma introdução aos tipos psicológicos, que aí vocês já podem ir lendo, adiantando as coisas e ressaltando, né? Tudo que eu falei está aqui no volume 8 e no tipos psicológicos. Vocês podem ir a esses livros e checar se eu estou falando direitinho ou discordar, etc. Então é isso, pessoal. Valeu, falou, muito obrigado.